Olá, a Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Estou eu aqui com a palavra de Deus, minha água, o microfone e a presença do Senhor para nós meditarmos em mais um trecho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos na saga do Salmo 119. Hoje nós vamos meditar ao nosso 9º dia meditando no Salmo 119. Hoje nós vamos partir do versículo 129 e iremos até o versículo 144. E se você está chegando hoje no canal, entenda o que está acontecendo. O Salmo 119, esse gigante da palavra de Deus, composto de 176 versículos, ele foi escrito de uma maneira belíssima. Que maneira? Em maneira de acróstico, né? Em modo de acróstico. As 22 letras do alfabeto hebraico estão ali expostas em ordem e divididas de 8 em 8 versículos. Essa obra-prima da palavra do Senhor vem nos ensinar sobre a vontade de Deus, sobre o coração do salmista, sobre o seu amor pela palavra e a respeito do quanto a palavra o mantém de pé, o sustenta, assim como faz conosco. E o que nós temos feito é meditar de 16 em 16 versículos, porque a intenção não é nós corrermos e batermos a meta de lermos o Salmo rapidamente, mas de nós realmente sermos alimentados. Então, nesse canal, a gente lê, a gente compreende e também a gente aplica para as nossas vidas. Então, vamos começar, porque eu acho que eu já fiz uma grande introdução. Não quero que fique chato para você, que já está no canal há tanto tempo e tem sido fiel. Aliás, quantas pessoas me escrevem, não apenas no YouTube ou no Spotify, mas me escrevem à parte, falando da bênção que tem sido meditar na palavra do Senhor. O quanto nós fazermos juntos acaba aqui incentivando, né, uns aos outros a não esmorecer. Porque senão, queridos, a gente é tomado pelo desânimo, pela preguiça e até mesmo é engolido, né? Nós somos engolidos pelos afazeres. Agora, com o podcast, não tem desculpa. Ou você está dirigindo, ou está tomando banho, ou está limpando a casa, ou está sentadinho com a sua Bíblia no colo. Vamos começar? Salmo 119, versículo 129 diz assim: Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Pausa aqui, esses 4 versículos têm coisa para nós falarmos a respeito. No versículo 130, meus queridos, a palavra explicação, ela é traduzida como revelação na revista e autorizada. E eu quero dizer para você que quando a gente lê o Salmo 130 e ele diz que a revelação da palavra ou a explicação da palavra ilumina e dá discernimento, eu fico pensando o quanto isso é uma verdade não apenas para o salmista que escreveu, que declarou essas palavras, mas também para nós. Já naquele momento, o salmista vai declarar que obedece aos testemunhos do Senhor e que o entendimento, né, a explicação dá discernimento, ajuda a separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que presta daquilo que não presta. Igual quando você escuta um comentário desnecessário de uma pessoa e você olha e pensa, levo isso em consideração ou só perdoo? É tipo isso, né? A palavra do Senhor, os testemunhos do Senhor nos dão discernimento para separar aquilo que é útil daquilo que é inútil. E glória a Deus quando nós conseguimos focar, né, os nossos sentimentos, os nossos esforços, as nossas ações apenas naquilo que é útil, né? Aquilo que é inútil só nos rouba tempo. E o salmista ele vai dizer nesses primeiros versículos que o Senhor, versículo 132, ele sempre se volta e tem misericórdia para aqueles que amam o seu nome. O salmista vai inclusive dizer, como sempre o fazes, na Nova Versão Internacional. E quando eu li esse versículo 132, pessoal, eu imediatamente me recordei de João capítulo 14, verso 21. Porque o salmista aqui, que ainda não havia conhecido a promessa, né, o cumprimento da promessa da vinda do Messias, ele não viu a Cristo. Ele falava da bondade de Deus em cumprir a sua palavra, os seus preceitos, mas ele não tinha a revelação de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre o fato de que Deus, ele sempre se volta para aqueles que amam o nome dele, para aqueles que buscam a sua vontade. E essa palavra, não sei se para você é um consolo, mas para mim é. Quantas vezes pode passar pela nossa cabeça assim, puxa, acho que Deus nem está vendo o meu problema.
Deus tem coisas melhores para resolver. Tem pessoas que passam mais necessidade que eu. E a gente fica com aquela impressão de que o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade é de somenos para o Senhor. Mas isso não é verdade. A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 14, verso 21 assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, nesse versículo, o Senhor Jesus fala que o Senhor, ele iria nos amar, ele iria se manifestar para nós, ele iria se dar a conhecer. Da mesma maneira como o salmista está dizendo aqui, né? Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. O Senhor aqui, ele se volta para nós, não apenas por sua misericórdia, mas por sua grandiosa fidelidade. E a única coisa que Jesus coloca como condição, vamos dizer assim, é que aquele que guarda os mandamentos é aquele que demonstra que ama a Deus. E esse que realmente entregou o seu coração para o Senhor, ele vai receber algo, que é um presente que não se pode pagar, que é o fato de ser amado por Deus e de poder conhecer o Senhor mais e mais. Então, a verdade é que o amor do Senhor, ele está disponível para todos. A revelação do Senhor, o dar-se a conhecer por parte de Deus, está disponível para todo aquele que deseja. Mas é necessário desejar. E é necessário desejar de verdade, né? Esse versículo está dizendo aquele que conhece os mandamentos, aquele que tem os mandamentos e os guarda. Ou seja, está falando de realmente uma vontade, né? Uma vontade humana. Se a gente fosse aplicar, né, para os nossos dias, quando duas pessoas, quando um casal, eles querem construir um casamento, ambos se devotam a isso, ambos se esforçam, ambos planejam, ambos se dedicam. O que mostra quando duas pessoas realmente estão empenhadas em fazer algo? Quando elas dedicam tempo, esforço, planejamento, ação, né, com intenção mesmo. Porque senão, se você deixa no espontâneo, quando der tempo, quando der certo, depois a gente vê. Se a gente deixa para o espontâneo, nada acontece. E no nosso relacionamento com Deus também é assim. Então, aqueles que têm os mandamentos e realmente se entregam para se esforçar, né, para se organizar mentalmente. Não, eu sigo ao Senhor, né? Não importa o que, eu estou com o Senhor. Esses são aqueles que vão cada vez mais ter revelação do Pai. E isso me veio à mente quando eu estava lendo esse versículo 132, né? Como sempre fazes, volta-te para mim, como sempre fazes aos que amam ao teu nome. Então, se você ama o nome do Senhor, saiba que ele sempre se volta para você. O seu pensamento, a sua oração, o seu choro não é pequeno para o Senhor, não é não importante, é muito valioso, ao contrário. E no versículo 133, o salmista vai pedir, né? Ele vai dizer assim: dirige os meus passos. Ou se você está lendo a revista atualizada, está escrito firma, né? Ou firme os meus passos. Virando a página, conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Apenas uma observação aqui. Rita, o pecado pode nos dominar? Bom, o salmista está dizendo que sim, muitas vezes o pecado, ele nos arrasta, ele nos arrasa, ele nos ronda. Mas Romanos capítulo 6, verso 17 e 18 vai dizer que hoje, eu e você, nós temos uma condição para não sermos mais escravos do pecado, né? Aqui o salmista, ele está pedindo: não permita que o pecado me domine, né? Não me permita que haja escravidão. É verdade, mas em Cristo Jesus, eu e você, nós podemos olhar para essa escritura de uma maneira um pouquinho diferente. Sabe por quê? Eles, no Antigo Testamento, ainda sacrificavam. O pecado, ele era coberto pelo sangue de animais. Mas na Nova Aliança, nós temos o Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós somos servos do Senhor. Nós somos escravos do Senhor, né? Escravos da orelha furada. E olha só o que diz Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então agora, eu e você, depois de termos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós somos libertados do pecado. Agora, se somos servos, não somos mais
servos do pecado, nós somos servos da justiça. Então agora, ao invés de nós ficarmos olhando para nós como pobres pecadores, né, necessitados da graça, nós devemos olhar para nós como 2 Coríntios 5,17, novas criaturas que graças ao Senhor Deus temos a condição de fazer diferente. E se existe algum pecado que de alguma maneira tem escravizado você, você tem olhado e pensado, meu Deus, Rita, eu estou tentando mudar isso na minha vida e não consigo. Eu quero dizer para você, você é amado. O Senhor Deus está do teu lado para atender uma oração semelhante a essa que o salmista disse, né? Senhor, eu não quero que o pecado me domine. Se eu tenho uma mania de tratar as pessoas com desprezo, eu não quero mais fazer assim. Se quando eu tenho que falar a verdade ou a mentira, eu vou lá e eu minto porque eu quero me esquivar da responsabilidade, você não precisa mais viver a vida assim. Ou seja, qualquer que seja a luta que você esteja passando, assim como o salmista, peça, fala, Pai, não me permita que nenhum pecado me domine. Eu não quero mais ser escravo porque Jesus Cristo já me libertou. E é para esta liberdade, Senhor, que eu quero viver. É isso que você tem que falar para o Senhor. Verso 134, resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça os teus preceitos. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Eu não vou abrir, mas se você quiser anotar uma referência ao verso 135, está lá em Números capítulo 6, verso 25 e verso 26, que fala a respeito do Senhor resplandecer o rosto sobre nós, tá bom? Anota aí. Verso 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Só uma observação, aqui o salmista ele está abrindo o seu coração para dizer que ele estava chorando muito, porque ele olhava para os homens e via que os homens haviam se esquecido da lei do Senhor. Acredito que todos aqueles que amam e temem ao Senhor sentem a mesma coisa. Quando vem casos no jornal de abusos, de tristezas, de coisas que as pessoas vão fazendo umas com as outras, abandono, né? Não tem como nós olharmos para a maldade humana e não nos compadecermos, né? Aquele que ama ao Senhor, com certeza chora com os que choram, né? E aqui o salmista, ele diz que ele estava chorando muito porque a lei do Senhor já não era mais obedecida. Verso 137. Justo é, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça. Dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. Pausa aqui, por favor. Quando eu li esse o teu zelo me consome, eu me lembrei de uma passagem referente ao Senhor Jesus Cristo. Imediatamente eu me lembrei dela. Mas eu também me lembrei de Paulo. Porque quando fala, o salmista vai dizer aqui, o meu zelo, né, o meu zelo me consome. E esse zelo tem a ver com amor à palavra e ver que as pessoas estão se afastando da vontade de Deus. Eu me lembrei de Paulo. Eu não sei se você conhece esse versículo, mas 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e até o 29, fala assim, ó. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Paulo se preocupava com todas as igrejas que ele havia implantado, que ele visitava, que ele ministrava, e esse peso estava sobre ele diariamente. Aí ele continua no versículo 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Então, Paulo, um homem maravilhoso, um homem cheio de Deus, que contribuiu tanto para a expansão do evangelho e para a escrita do que nós conhecemos hoje como a palavra de Deus no Novo Testamento, ele também passava por situações de se inflamar, né? De ficar, vamos dizer assim, incomodado no sentido ruim, né? Com as coisas que estavam acontecendo, com as coisas ruins. Ele também muitas vezes se abatia quando ficava sabendo de pessoas abatidas e diariamente o peso das igrejas estava sobre o seu ombro. Então, se você está aqui ouvindo esse podcast, você é líder de algum ministério, você cuida de uma parte da igreja, Deus confiou às tuas mãos a liderança de alguma das partes, ou se você é parte de algum ministério, você serve, você adora, você recebe na porta, você ora com as pessoas, você dá aula no ministério infantil, na intercessão, o que quer que seja, né? O louvor, onde o Senhor Deus tenha te chamado, saiba que esse peso de responsabilidade que muitas vezes está no seu coração, estava também, meu amado irmão, no coração de Paulo, né? Esse zelo. E também no coração do salmista, né? Como ele fala no versículo 139. Agora vamos caminhar para o fim. Verso 140. A tua promessa foi plenamente comprovada e por isso o teu servo a ama.
Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Bom, eu quero fazer duas observações para nós finalizarmos. O verso 143 nos revela como estava o coração do salmista. Tribulação e a angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Aqui o salmista vai declarar que ele estava extraindo o prazer dos dias dele da presença de Deus e da palavra do Senhor. Porque, na verdade, o que ele tinha ao seu redor, no seu coração e à sua volta, era angústia e tribulação. Talvez agora você pare para pensar e queira voltar a ler o Salmo, né? Dizer, Rita, como ele está adorando a justiça de Deus, falando que Deus é perfeito, falando que Deus é bom, falando que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que a palavra é digna, inteira de confiança, como diz o versículo 138, sendo que ele estava passando por angústia e tribulação. Porque o salmista estava vivendo a verdade do evangelho e deixa isso de exemplo para nós. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo angústia e tribulação, a primeira coisa que a gente pensa é, Deus esqueceu de mim, o Senhor está de olhos fechados, o Senhor não está julgando minha causa, eu vou parar com esse negócio de fé, eu não quero mais saber de Bíblia, eu estou fraco na fé, eu não vou buscar a Deus. A primeira coisa que a gente começa a fazer quando vem a angústia ou a tribulação é o contrário do que o salmista está fazendo. Ele escreveu o maior capítulo da Bíblia, ele escreveu o maior salmo para dizer, Deus, eu estou angustiado, eu estou sendo afligido pelos arrogantes, entretanto, a tua palavra é justa e eu vou até o fim com o Senhor. Queridos, isso tem que ser um exemplo para mim e para você. Isso tem que ser um exemplo para mim e para você. Né? Vamos dar um basta no nosso lamento, não porque não temos angústia e tribulação, mas porque hoje eu acho que a gente aprendeu alguma coisa com o salmista aqui, né? A nossa leve e momentânea tribulação será para eterno peso de glória diante do Senhor. Vamos continuar caminhando. E o salmista finaliza pedindo discernimento para a vida. E Hebreus capítulo 6, do verso 17 ao verso 19, deixa eu ler para você. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do céu. Além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei se esse texto complica mais para você o entendimento ou não, mas quando eu olho para ele, eu penso exatamente nessa justiça e eternidade dos testemunhos do Senhor. O quanto a sua palavra e o seu juramento não são revogáveis. E, portanto, a gente pode olhar para o versículo 144 e pensar, Deus, os seus testemunhos são eternamente justos. O Senhor jurou pelo Senhor mesmo, o Senhor não volta atrás. E por isso, o Senhor pode me dar discernimento para que eu tenha vida. Então, se hoje é um daqueles dias em que você está cheio de vida, de alegria do Senhor, glória a Deus, que bom. Mas caso você esteja como o salmista, passando por tribulação e passando também por angústia, que você possa encontrar nesta palavra do Senhor o ânimo, o discernimento, a vida que você precisa para ficar de pé e vencer mais esse dia. Amém? Deus abençoe muito você e eu te espero para o próximo episódio. Estamos quase terminando o Salmo 119, se Deus quiser. Nos vemos. Até!